Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre as cônicas. Bom, as cônicas elas são figuras geométricas obtidas a partir de um cone, daí veio o nome cônicas. Especificamente, são obtidas com a interseção de um plano e um cone. E bom, aqui tem a circunferência, parábola, elipse e hipérbole. A circunferência a gente viu um pouco na aula passada, então hoje a gente vai dar sequência. Veremos na aula de hoje sobre a parábola. Vou mostrar aqui no GeoGebra como funciona essa questão do cone, dos planos, apesar de que a gente não precisa dessa observação, na verdade, dessa figura geométrica no cone para poder fazer o estudo das cônicas. Mas seria dessa forma aqui. Temos um cone. Na verdade, na definição formal mesmo, o que acontece para a gente obter esses cones é que teríamos uma reta, que seria o eixo central do cone, uma outra reta intersectando a primeira, e essa outra reta ela iria girar, formando o cone, no caso, teria a parte superior e a parte inferior. E seriam dois cones infinitos, porque as retas elas são infinitas, são figuras geométricas infinitas nas duas direções. Só que, para facilitar a visualização e para o programa não travar muito, eu fiz um cone, finito, digamos assim, aqui no GeoGebra. Mas vai dar para compreender bem os conceitos. Então, vamos iniciar com o círculo. Se a gente tiver um plano intersectando o cone de forma a ser perpendicular, fazendo 90 graus aí com o eixo central do cone, uma situação assim, a interseção entre o plano e o cone é um círculo. Então a gente poderia observar aqui a interseção entre o cone e o plano, tá lá o círculo. Daqui de cima dá ruim de ver, aqui do lado talvez dê para ver melhor. Então aí a gente teria o círculo. Já para a elipse, eu teria um plano oblíquo intersectando o cone. A figura formada ela é circular, mas é como se fosse um círculo achatado, seria essa a noção de elipse. As características da elipse a gente vai falar nas próximas aulas. Hoje falaremos apenas sobre a parábola. Hipérbole. Se eu tiver um plano intersectando o cone de forma que esse plano seja paralelo ao eixo central do meu cone, a figura formada é uma hipérbole. Observe que essa hipérbole ela é formada aqui na figura nos dois cones. Então a gente vai ter a parte aqui de cima e a parte aqui embaixo. A figura ela lembra um pouco a parábola, mas ela tem outras características específicas muito importantes. Mas o importante nesse caso é a gente observar a interseção desse plano com o cone se dá em duas regiões. Então a hipérbole ela terá essa característica. A figura hipérbole ela tem essas duas partes. E por fim a parábola. A parábola ela é formada por um plano que é paralelo, observe aqui, essa diretriz, essa reta diretriz, ela é paralela ao plano que intersecta o cone, e a figura formada é a parábola. Então hoje a gente vai falar apenas sobre a parábola mesmo. Bom, a definição da parábola é que ela é o lugar geométrico dos pontos pertencentes a um plano que são equidistantes, que têm a mesma distância de uma reta fixa e de um ponto F, um ponto fixo. Então, eu vou ter uma reta D, tem aqui a reta D, e um ponto fixo F. O conjunto de pontos cuja distância D, os pontos, vou facilitar aqui, vou chamar os pontos de P. Os pontos P, cuja distância de P até F sejam iguais à distância de P até a reta D, esse conjunto de pontos forma a parábola.
Então, veja que em qualquer ponto desses aqui, S, R, Q e assim por diante, a distância de F até S é a mesma distância de S até a reta D, fazendo aqui 90 graus. Essa distância de ponto a reta tem essa característica. Então, essa distância seria a mesma que essa distância. E o conjunto de pontos que obedece a essa propriedade formam a parábola. Então, se a gente traçar aqui com esses pontos, teríamos a nossa parábola, que está aqui representada. Pontos importantes da parábola. Na verdade, na parábola mesmo, a gente vai ter um ponto muito importante, que é o vértice da parábola. A característica principal dele é que a gente tem aqui a reta diretriz, o D. A gente tem aqui o ponto F. E traçando uma reta perpendicular a D, que passa por F, essa reta é chamada de eixo da parábola. E a interseção do eixo com a parábola se dá no ponto V, que é o vértice da parábola. Uma característica legal, como todos os outros pontos da parábola, é que a distância desse ponto V até o ponto F é a mesma distância que V até a reta diretriz, a reta D. Só que no eixo, aqui no eixo, na interseção do eixo com essa reta D, a gente traça um ponto chamado aqui de D maiúsculo. Então, com esse ponto, eu vou ter uma facilidade maior de fazer alguns cálculos importantes. Mas a distância de D até V é igual à distância de V até F. Então, eu vou trabalhar com esses 4 pontos, na verdade, desculpa, com esses 3 pontos, que é o ponto D, o ponto V e o ponto F, e a partir desses 3 eu consigo escrever as equações, fazer qualquer tipo de cálculo aí com a parábola. Bom, a reta perpendicular a D, que passa por F, é o eixo. A interseção da parábola com o eixo é o ponto V, que é o vértice da parábola. Então, seria... vou desenhar em outra orientação para facilitar. Teríamos a parábola, teríamos a reta D. Deixa eu consertar isso aqui para melhorar. Teria aqui o eixo da parábola, aqui a reta D. Essa distância desse ponto até esse D aqui, que é o vértice, essa distância é a mesma de V até o foco. Então, essa distância é a mesma que essa distância. E a gente vai dar um nome para essa distância, para esse número. Vamos chamar de C minúsculo. Então, isso aqui vai ser um valor, uma distância. Como a gente não trabalha com distâncias negativas, já teremos aí que o C vai ser sempre positivo. Então, uma definiçãozinha aí para a gente, que vai estar utilizando mais para frente, é que esse C é sempre positivo. E com isso a gente consegue... vamos pegar aqui um exemplo para poder escrever a equação da parábola. Então, a partir do foco F e da reta diretriz D, podemos chegar à equação da parábola formada por todos os pontos P do plano, que a distância de P até o ponto F é a mesma distância de P até a reta D. E vamos pegar um exemplo onde eu quero a equação da parábola, que tem como diretriz a reta x igual a menos 4 e foco no ponto P, 6, 2. Então, vamos ver o seguinte. A reta x igual a menos 4, o que significa uma reta com essa equação, x igual a menos 4? Significa que para qualquer ponto dessa reta, a coordenada x é sempre menos 4, ou seja, para qualquer y, o x é sempre menos 4. Então, eu tendo aqui o plano cartesiano, x
y. Eu vou buscar no eixo x o menos 4 e a reta ela vai ser perpendicular aqui a y. Então, aqui no menos 4. Significa que qualquer ponto dessa reta, a coordenada x dos pontos da reta aqui são sempre menos 4. Então, por isso é x igual a menos 4. Ela é uma reta paralela ao eixo y. E temos aqui o foco no ponto 6, 2. Então, eu vou ter aqui o foco no 6, 2. Traçando o eixo da parábola, que é perpendicular à reta D, que é o x menos 4, eu vou ter aqui esse ponto, D. A coordenada y dele vai ser a mesma coordenada y aqui de f, vai ser 2. E a gente viu que em qualquer ponto da reta x igual a menos 4, a coordenada x é menos 4. Então, esse ponto D aqui, a coordenada dele é x menos 4 e y 2, que é o próprio 2 lá do f. Então, já tem aqui as coordenadas de D. E o f já foi dado logo no início. Com isso, eu consigo encontrar as coordenadas do ponto V, o vértice da parábola. Esse vértice, a característica principal dele, na verdade, vale para qualquer ponto da parábola, mas para o V é mais fácil a gente obter esses dados. A característica é que a distância, ele é o ponto médio do D até o F, ou seja, a distância de V até F é a mesma distância que de V até D. Então, já que a distância do V até a reta D é a mesma que de V até o ponto F, o vértice V vai ser ponto médio do segmento que liga os pontos F e D. Então, voltando aqui, nós temos o F, nós temos o D, e o ponto médio é o V. Como que eu faço para obter as coordenadas do ponto médio? O x, no caso do V ali, né, que é o ponto médio, o xm, vai ser dado pela soma dos 2x, então, menos 4 mais 6. Esses 2x que eu estou falando é o x de D com o x de F. Então, a soma e divide por 2. E o y do ponto médio, que é o y ali do V, eu faço a mesma coisa com os y's. Eu somo o y de D, que é 2, mais o y de F, que é 2, somo e divido por 2. Então, aqui já tem as coordenadas de V. Agora, eu vou chamar de C a distância do foco até o vértice. Pelo desenho, essa distância fica até um pouco óbvia, porque a gente tem as coordenadas de V. As coordenadas de V a gente obteve sendo 1, 2. Então, aqui em V eu tenho o x sendo 1, o y sendo 2. Então, o que eu quero, na verdade, é a distância aqui horizontal, porque o y dos dois é o mesmo. Então, para calcular essa distância horizontal, bastaria fazer 6 menos 1, que dá 5. Mas, utilizando aqui a formulazinha de distância entre dois pontos, que é a raiz quadrada da diferença entre os x ao quadrado mais a diferença entre os y ao quadrado, eu chego nisso aqui, ó. 6 menos 1 ao quadrado mais 2 menos 2 ao quadrado na raiz, fica a raiz quadrada de 25, que dá 5. Então, a distância... Deixa eu até limpar um pouco para melhorar as informações. A distância de V até F é de 5 unidades. A distância de V até D é de 5 unidades. E a gente chama isso de C. A gente usa esse C para representar a distância. Como os pontos P da parábola são tais que a distância de qualquer ponto da parábola até o foco é a mesma distância de qualquer ponto da parábola até a reta D, na verdade, está representando, esse aqui está representando um ponto da reta D. Então, as coordenadas de Q são dessa forma. O x é menos 4
e tem um y no, né, assim, a coordenada x é menos 4 e a coordenada y vai variar de acordo com o d. Então, se a gente observar aqui nessa reta x igual a menos 4, qualquer ponto dessa reta, ele tem coordenada x menos 4 e tem uma coordenada y, né, específica para cada ponto. Mas a coordenada x desses pontos são todas menos 4. Então, está representando esse ponto Q aqui, menos 4y. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai utilizar essa fórmula de distância, na verdade, duas fórmulas de distância, para poder chegar na equação da parábola. Então, utilizando os dados do exemplo, a distância do ponto P até o ponto F é a mesma distância do ponto P até um ponto Q genérico da reta D. Bom, vamos voltar aqui e pegar as coordenadas de P. O P, xy. No caso, vou anotar isso aqui. P é um ponto genérico que eu quero a fórmula. As coordenadas de F. F está aqui, ó, 6, 2. Então, F. Falta agora as coordenadas de Q, que a gente viu ali agora, menos 4 e y. E daí, aplicando a fórmula de distância, que é raiz quadrada de diferença entre os x ao quadrado mais a diferença entre os y ao quadrado, a gente chega no seguinte, de P até F. Então, fica o x de P, que é x mesmo, menos o x de F, que é 6, está aqui, ó. Mais, isso aqui é ao quadrado, mais a diferença entre os y, é o y de P, que é y, menos o y de F, que é 2, ao quadrado. Igual, e vou trabalhar com o lado de cá agora. A distância de P até Q, então fica raiz quadrada, diferença entre os x. Então, fica x menos 4 ao quadrado, mais y de P é y, e o y de Q também é y. Então, por isso, fica aqui, ó, y menos y ao quadrado. Como eu tenho raiz quadrada nos dois membros, eu vou vou elevar ao quadrado os dois membros para eliminar essas raízes. Então, tudo que está nos dois radicandos, eu conservei aqui nessa segunda linha. Só eliminei as raízes, elevando os dois membros ao quadrado. Daí, eu vou resolver cada situação dessa. Então, x menos 6 ao quadrado, fica o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, está aqui. O y menos 2 ao quadrado, eu não simplifiquei ele, porque para mim trabalhar com esses y ao quadrado vai ficar interessante eu deixá-lo do jeito que está. Eu vou mostrar o porquê daqui a pouco. No segundo membro, aqui eu tenho um x mais 4 ao quadrado. Então, fica o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui na frente, y menos y dá 0, 0 ao quadrado é 0, então não precisa colocar isso aqui. Daí, só apareceu essa expressão que tem y, eu deixei ela no primeiro membro, e todo o restante eu mandei para o segundo membro, usando a operação inversa. Só que eu já eliminei aqui x ao quadrado positivo com x ao quadrado. Então, o menos 12x na operação inversa fica positivo no outro membro, mais 12x. Aí, mais 12 mais 8 vai dar 20x positivo. O 36 é positivo. No segundo membro ficaria negativo, então teria menos 36 mais 16 dá menos 20. Colocando o 20 em evidência, fica x menos 1. Então, está aqui essa expressão. Agora, vamos entendê-la. Vamos entender por que ela é a equação da parábola. Bom, buscando nessa equação, nessa expressão, os dados que eu tenho do foco, ou melhor, desculpa, do vértice. Cadê o vértice? A gente não precisava dele no início, mas agora precisa. O vértice é esse ponto aqui, cujas coordenadas são 1 e 2. Então, vou anotar aqui. Observe aqui, esse 2, que ficou y menos 2 entre parênteses ao quadrado, é o y do vértice. Esse 1 que está
né, x menos 1 aqui dentro dos parênteses, é o x do vértice. Aí a gente tinha visto aqui antes também que o c vale 5. Onde estaria esse 5 aqui na minha equação? Bom, o 20, ele é 4 vezes 5. E esse 4 ele vai ser um número fixo aí para as nossas equações de parábola. Então, veja que a minha equação da parábola ficou sendo y menos 2 ao quadrado igual a 4 vezes 5, x menos 1, onde o 2 é a coordenada y do vértice, o 1 é a coordenada x do vértice, e o 20, que é 4 vezes 5, esse 5 aqui é a distância do vértice até o foco, ou do vértice até aquele ponto D da diretriz. Mas trabalhar com o foco e com o vértice fica mais prático para a gente. Graficamente seria isso aqui, ó. O 2 e o 1. Observe que o menos ele já é da expressão. Então, quando fica y menos 2, eu estou falando que o yv vale 2 positivo, porque a fórmula é y menos yv ao quadrado. Eu vou mostrar as fórmulas daqui a pouco. Mas só para relembrar que a coordenada do vértice y é o 2 positivo, e a coordenada x do vértice é 1 positivo. E a distância focal, aqui nesse 20, é 4 vezes 5. O 4 vai ser um número mágico aí para a gente, vai ser um número fixo. Então, c vale 5. Logo, o 1 e 2, que as coordenadas do vértice estão aqui, x1, y2. Para eu encontrar o foco, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar 5 unidades a partir do vértice. Para a direita aqui, ó. Então, a coordenada x fica sendo 1 mais 5, 6. A coordenada y permanece, visto que eu estou tratando aqui de uma reta horizontal. Ela é paralela ao eixo x. Então, eu fiz um deslocamento apenas horizontal. E como eu sei que o deslocamento vai ser horizontal ou vertical, para cima, para baixo, direita, esquerda, isso aqui também a gente vai ver, vocês vão ver que fica fácil. Aqui eu tenho um caso geral de equações de parábola. Tem os 4 casos gerais. Então, pessoal, vou começar com uma dica valiosa. Lembra lá de função quadrática? Que a gente tinha isso aqui, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Que daí o gráfico, a parábola seria para cima quando tem o a positivo e para baixo quando tem o a negativo. E a gente vai fazer um paralelo dessa situação com as que tem aqui na frente. De que maneira? Observando que, quando a parábola é para cima ou para baixo, aparece x ao quadrado. Então, observe os dois exemplos aqui de baixo. X menos xv ao quadrado igual a 4c y menos yv. Aqui eu tenho uma concavidade para cima. E já na segunda aqui, né, no caso, na última aqui à direita, embaixo, x menos xv ao quadrado igual a menos 4c y menos yv. Então, se apareceu o menos aqui, concavidade para baixo. Se não tem, ou seja, é positivo, concavidade para cima. Detalhe, o c é sempre um número positivo. Então, esse menos 4c fica negativo, por isso está para baixo. Quando tem o 4c aqui positivo, está para cima. Então, se apareceu a expressão que tem o x ao quadrado, concavidade vai ser ou para cima ou para baixo. Observe que é sempre assim, tem uma expressão que está ao quadrado, no caso, a do x nesse exemplo está ao quadrado, mas a do y não está, não tem quadrado aqui, ó, não tem. Então, só o x que está ao quadrado, para cima ou para baixo. Lembra de equação de segundo grau, de função quadrática. Quando que vai ser para a direita e para a esquerda? Quando o y, que apresenta o quadrado aqui, os termos em y estão elevados a 2. Daí, vai ser para a direita ou para a esquerda. Se tem aqui o 4c positivo,
significa que isso aqui vai pegar o lado positivo dos x, ou seja, para a direita. Caso tenha menos 4c, vai pegar para a esquerda, que é o lado negativo aqui do x. Seria essa a explicação da orientação da parábola, se é para cima, para baixo, direita ou esquerda. Então, a gente olha para a equação e vai ver. Se quem está ao quadrado são os termos que tem x, é para cima ou para baixo. Se é o que tem y, é para a direita ou para a esquerda. E o resto é olhar o sinal do segundo membro, do 4c. E aí eu vou mostrar também a situação do vértice na origem. O que seria esse vértice na origem? O vértice na origem é quando as coordenadas do vértice são 0, 0. Então, voltando aqui, a gente teria esses xv sendo 0 e yv sendo 0. Então, vértice na origem é isso. O vértice é 0, 0. Daí, em vez de ter x menos xv ao quadrado, vai ter x ao quadrado, porque o xv é 0. O 4c y menos y0 fica só y, porque o yv é 0. Daí, a gente vai ter as equações de forma bem mais simples, né? X menos 0 ao quadrado igual a 4c y menos 0. Prosseguindo. Se o eixo de simetria coincidir com o eixo y, ou seja, esse aqui é o eixo de simetria da parábola, o eixo de simetria divide a parábola em dois lados idênticos. O desenho aqui é como se fosse uma coisa espelhada. A reta diretriz vai ser menos c. Por que isso? Bom, o vértice está aqui no 0, 0. O foco está aqui no eixo y, a uma distância de c unidades do 0, 0. Então, essa distância c do vértice até o foco vai ser a mesma distância c do 0 até a reta aqui embaixo. Então, se essa distância é c e está aqui abaixo do 0 no eixo y, esse ponto aqui, o y dele vale menos c. Então, a reta correspondente que passa por esse ponto C e que é paralela ao eixo x é essa, y igual a menos c. Aí tem esse caso, que ao invés de ser x ao quadrado, for y ao quadrado. Então, quando é y ao quadrado, a reta ela vai ser ou para a direita ou para a esquerda a concavidade. Reta não, desculpa, a parábola. Ela vai ser com concavidade para a direita ou para a esquerda. Então, como temos o 4c aqui, o 4 sendo positivo, é para a direita. E daí é de forma análoga. A distância do vértice, que está no 0, 0, vértice na origem, então aqui é o vértice, até o F, essa distância mede c. Logo, as coordenadas do F é c, e como está em cima do eixo x, 0. Daí, a distância de V até esse ponto D também mede c. Como o V está em cima do 0, 0 e o ponto D está a c unidades à esquerda, então esse ponto aqui, a coordenada x dele, porque está em cima do eixo x, é menos c. E a reta será, a reta vertical, ela será x igual a menos c. Então, veja que tem essa reta vertical, x igual a menos c, tem aqui o foco, e no meio dos dois, entre o D e o F, tem aqui o vértice da parábola. Bom, aqui tem os outros dois casos, que seria x ao quadrado, então, para cima ou para baixo, mas o menos 4, logo a concavidade é para baixo. E tem a do y ao quadrado igual a menos 4c. Então, como é y ao quadrado, lembra que é direita ou esquerda, só que como está negativo, para a esquerda, a concavidade. Exemplo 1. Determine a equação da parábola de foco 0, x0, y menos 5. Então, a gente vai buscar no plano cartesiano, ou, né, no caso, para representar o desenho, ou o gráfico. x0, y menos 5 está aqui embaixo. E a reta diretriz sendo y igual a 5. Quando falo y igual a 5, a gente tem que pensar o seguinte. Para qualquer x, imagine vários pontos no eixo x, o y é fixo, sendo 5. Então, a reta horizontal
paralela ao eixo x. Então, para qualquer x, o y é sempre 5. Então, eu tenho com isso uma reta horizontal. O vértice está aqui no 0, 0, na origem. Esse é um exemplo desse caso. Tem aqui embaixo o foco e tem aqui a diretriz. Eu quero escrever a equação da parábola. Então, o que eu vou fazer? Vou considerar um ponto Q qualquer sobre a diretriz. Então, qualquer ponto da diretriz, ele vai ter sua coordenada x, sendo que a y dele é sempre 5. Então, está aqui as coordenadas de Q, x, 5. Um ponto aleatório aqui, digamos assim, dessa reta. Usando a propriedade que de qualquer ponto P da parábola, a gente tem o seguinte: a distância desse ponto P até o foco é a mesma distância de P até Q, onde Q é um ponto aí da reta diretriz. Então, qualquer ponto da parábola, a distância do foco até ele é a mesma distância de P até essa reta diretriz. Então, essa distância aqui é a mesma distância aqui. Com isso, chega nessa equação. A diferença entre os x ao quadrado mais a diferença entre os y ao quadrado de P e F é igual à diferença entre os x ao quadrado mais a diferença entre os y ao quadrado de Q e P. Aqui eu já agilizei um pouco as coisas, eliminei as duas raízes, elevando os membros ao quadrado. X menos 0 é x, então x ao quadrado. Menos vezes menos dá mais. Aqui dá 0 e o y menos 5 ao quadrado. Eliminei parênteses em todos os termos aqui. Simplifiquei esse y ao quadrado com esse y ao quadrado. Coloquei o x ao quadrado isolado em um membro e o restante no outro. Também eliminei aqui o 25 com o 25. Então, chegamos em x ao quadrado igual a menos 20y. E essa é a equação da parábola. Veja que a gente tem o seguinte: o vértice é 0, 0 e o C é igual a 5. A distância do vértice ao foco é de 5 unidades, porque vai do 0 até o menos 5. E a distância do vértice até esse ponto D aqui também é de 5 unidades. Então, está aqui a equação da parábola. Exemplo 2. Determine o foco e a diretriz da parábola de equação y ao quadrado igual a 5x. Bom, se a gente só pegar a equação aqui do caso geral, como eu sei que vai ter essa cara? Primeiro, o que aparece ao quadrado é o y. E segundo, o que está junto com o x aqui está positivo. Logo, o 4c vai ficar positivo por conta desse 5. E eu vou ter o seguinte: y ao quadrado. A forma geral é y menos yv ao quadrado. Com isso, eu tenho que as coordenadas x, o y aqui do v é 0. E aqui, no 5x, é 4c x menos xv. Então, veja que não tem ninguém aqui junto com o x. Logo, o xv também é 0. E quanto que vale o c? Bom, eu tenho que pensar o seguinte: eu quero achar o valor do c. Esse 5 que está junto com o x, ele vale 4c. Então, c vale 5 quartos. E com isso, eu posso escrever a equação da seguinte maneira: ao invés de colocar y ao quadrado igual a 5x, eu vou escrever y menos yv igual a 4 vezes c, que multiplica x menos xv. Então, eu escrevi a minha equação, de certa forma estava um pouco mais simplificada, numa forma mais extensa para poder localizar todos os dados possíveis. Então, a gente tem o quê? O vértice é 0, 0, a distância do foco, do vértice ao foco é 5 quartos. Com isso, eu consigo escrever as coordenadas aqui do foco. Como que eu faço isso? Por isso aqui, eu já sei que a minha parábola vai ter a seguinte cara. Na verdade, nem precisava disso. Ela seria uma coisa...
voltada para a direita. Aqui eu vou ter aqui o eixo x, né? E ela é voltada para a direita, porque quando tem o x ao quadrado é para cima ou para baixo. Quando é o y ao quadrado é direita ou esquerda. E como o c, o número que está junto com o c aqui, o 4c, ficou positivo, então é para a direita. O vértice, eu já vi aqui que é 0, 0. Então, o vértice da parábola é no 0, 0. O foco vai estar para o lado direito. Então, o foco vai estar por aqui. Como essa distância aqui de V até F é C, e a gente achou o C sendo 5/4, então, para eu encontrar as coordenadas do foco, ele está em cima do eixo X. Então, ele vai ter uma coordenada X aqui, mas o Y dele eu já sei que é 0, porque está em cima do eixo X. E para eu encontrar essa coordenada X dele, o que eu vou fazer? Eu vou partir do 0, 0, do 0 aqui do vértice, e vou deslocar C unidades, que é 5/4. Então, deslocando 5/4 para a direita, eu vou somar os 5/4 com 0. Então, essa coordenada de F é 5/4 e 0. E a reta diretriz, como que eu faço? A reta diretriz, ela é obtida a partir de V, deslocando esse mesmo C, só que para o lado oposto em relação ao F. Então, vou deslocar o C para a esquerda. Como aqui é 0, 0, deslocando 5/4 para a esquerda, eu vou chegar aqui no menos 5/4. E a minha reta ela vai ser vertical. Logo, ela tem essa equação. X igual a menos 5/4. Aqui seria aquela mesma situação lá, que no gráfico ficou mais bonitinho. Então, tem aqui o 0, 0. Tem aqui o foco. Aqui seria aquele ponto D, que não precisava representar, mas só para entender. E à esquerda, o menos 5/4. Aí a reta, x igual a menos 5/4, que é a reta D. Outro exemplo. Se uma parábola tem como equação x ao quadrado menos 4x menos 12y menos 8 igual a 0. Determine as coordenadas do vértice, as coordenadas do foco, a equação da reta diretriz e a equação do eixo de simetria. Então, essa aqui já é uma questão mais complexa. Como que a gente faz? Bom, primeiro eu tenho que observar quem é que está ao quadrado na minha equação, que é o x. Logo, ela vai ter a cara x menos xv igual a... eu tenho que ver se é mais ou é menos 4c y menos yv. Visto que o c já é um número positivo, então, na hora que eu conseguir terminar de escrever a equação, vai ficar claro para mim se eu vou usar o mais ou menos aí na equação. Mas vamos lá. Primeiro, uma estratégia interessante consiste em completar quadrados. O que seria completar quadrados? Seria eu pegar um trinômio quadrado perfeito e escrever, na verdade, pegar uma expressão, transformá-la num trinômio quadrado perfeito para depois fatorar. O trinômio quadrado perfeito ele pode ser dessa forma ou dessa forma, onde a forma fatorada do primeiro é a mais b ao quadrado e do segundo a menos b ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha equação dada, vou agrupar os x, porque é o x que apareceu ao quadrado aqui, e tentar montar um trinômio quadrado perfeito com isso. Observando os termos que tem x, são só esses dois, x ao quadrado menos 4x. Então, eu vou escrever assim, x ao quadrado menos o 4 é 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2x. E daí, essa expressão, já que apareceu menos aqui, ela é equivalente a essa de baixo aqui. Então, tem lá x ao quadrado menos 2 vezes 2x mais, falta o b ao quadrado. Fazendo uma comparação desses a e desse b, desse a e b, eu tenho que o a seria correspondente ao x, o b seria correspondente ao 2,
porque já tem um 2 na fórmula. Então, falta quem? Falta b ao quadrado. Quem é b ao quadrado? 2 ao quadrado. Para eu transformar a minha expressão em x num trinômio quadrado perfeito e poder fatorar, ficando x menos 2 ao quadrado. Só que eu tenho que aumentar, eu tenho que acrescentar na minha expressão esse 2 ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu acrescento 2 ao quadrado no primeiro membro, e como estava aqui igual a zero, eu acrescento 2 ao quadrado no segundo membro. Então, com isso, eu completei quadrados para eu poder fatorar a minha expressão. Logo, ficou x menos 2 ao quadrado. E os outros termos, que seriam os que, né, não são em função de x, que é o menos 12y e o menos 8, eu usei a operação inversa e mandei para o segundo membro. Então, ficou 12y positivo, 8 positivo, e esse 2 ao quadrado deu 4. Agora, eu vou fazer o seguinte. Somei 8 com 4, deu 12. E eu coloquei, observando os termos aqui, o 12 em evidência. Então, ficou 12 em evidência, y mais 1. Só que observando só o 12 aqui, 12 é 4 vezes quanto? Lembra que o 4 aparece sempre na equação da parábola. Então, 4 vezes 3. Daí, vamos tirar as informações. xv e yv estão aqui. Então, está aqui. As coordenadas do vértice. O c, a distância do vértice até o foco, é 3. Então, está aqui. As coordenadas do foco. Bom, observando essa expressão, ela é uma parábola que pode ser voltada ou para cima ou para baixo, porque o x está ao quadrado. E observando o segundo membro, o número que está aqui vezes c, o sinal do 4 aqui está sendo positivo. Então, ela vai ser uma parábola voltada para cima. A partir do vértice dela, que as coordenadas são 2 e menos 1, eu vou deslocar c 3 unidades para cima, deslocar 3 para cima, e vou obter o foco. Então, esse deslocamento para cima, ele vai ocorrer apenas em y, porque não vai ter deslocamento para a direita ou para a esquerda, não tem deslocamento em x. Então, x aqui vai permanecer 2. E como o y está menos 1, e eu vou deslocar 2 unidades para cima, 3 unidades para cima, menos 1 mais 3, 2. Então, está aqui as coordenadas do foco. A reta diretriz. A diretriz, a partir do vértice de coordenadas 2 e menos 1, eu vou deslocar c unidades, ou seja, 3 unidades, para baixo. Então, como estava aqui o 2 continua, né? No menos 1, e eu vou deslocar 3 unidades para baixo, vai vir para cá para o menos 4. Então, esse ponto D aqui, as coordenadas dele são o x2, o y menos 4. E qualquer ponto desse D... ele vai ter sua coordenada x, mas o y dele vai ser sempre menos 4. Por isso, a equação da diretriz é y igual a menos 4. E o eixo de simetria? Bom, se a gente observar tanto o foco, quanto o vértice, quanto esse D, todos eles têm o x sendo 2. E todos eles estão aqui no eixo de simetria. Então, esse eixo de simetria tem a equação x igual a 2. E aí está o gráfico já com tudo mais fácil de visualizar. Tem aqui o vértice, o c vale 3, então 3 unidades para cima, a partir do menos 1, soma 3, dá 2. Aqui é o foco. A partir do V, eu desloco 3 unidades para baixo. Aqui vai me gerar aquele ponto D, que aqui vai dar menos 4. Com isso, eu tenho a equação dessa reta diretriz, y igual a menos 4. E observando essa reta vertical aqui, ela é o eixo de simetria. E sua equação vai ser x igual a alguma coisa. Que coisa é essa? O 2 aqui.
Outro exemplo. Determine a equação e as coordenadas do vértice da parábola que tem foco em 1, 5 e a reta diretriz de equação y igual a menos 3. Então, veja que agora não me deu a equação, não me deu uma referência para saber como que é a concavidade, se é para cima, para baixo, direita ou esquerda. Nesse caso, fica melhor a gente tentar desenhar mesmo. Como funciona isso? Faça a reta y igual a menos 3. Ou seja, para qualquer x, eu tenho y igual a menos 3. Então, ela é uma reta horizontal. E marque no plano cartesiano também o foco. O x sendo 1 e o y sendo 5. Então, a gente tem aqui essa reta diretriz, y igual a menos 3, e tem aqui em cima o foco. Bom, a partir desse foco, eu traço uma perpendicular à diretriz para ter aqui o eixo. Então, eu vou ter aqui o eixo da parábola. No ponto médio entre o foco e esse ponto D, eu vou ter o vértice. Então, como funciona isso? Aqui esse x igual a 1, ele vai repetir aqui no D. O que vai mudar é o y. O y do foco foi dado, que é 5. E aqui na diretriz, todo ponto tem a coordenada y sendo 3. Então, nós temos aqui, deixa eu consertar, o D sendo x igual a x1, y3. Daí eu pego o ponto médio para determinar o vértice. Então, o ponto médio no x é o próprio 1. 1 no F, 1 no D, 1 mais 1 sobre 2 é 1. E no y, eu vou fazer o ponto médio. No caso, a média aritmética entre 5 e menos 3. Então, soma e divide por 2. Menos 5 mais 3, ou melhor, 5 mais menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1 também. Deixa eu ver se aqui já está resolvido já. Então, tem aqui. Depois, eu preciso da distância C. O que seria esse C? Seria a distância entre o vértice e o foco. Nesse caso, pode fazer as contas bonitinho, mas se quiser só olhar que o y do vértice está em 1, o y do foco está em 5, a distância entre os dois, já que o x permanece sendo 1 nos dois, a distância é 4, que é 5 menos 1. Mas se jogar na fórmula de distância de dois pontos, vai achar também a mesma coisa, 4. E por fim, só escrever a equação. Então aqui pediu, determine a equação e as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice já foi, que é 1 e 1, e escrever a equação. Então já tem o vértice, que é 1 e 1, o C, que é igual a 4, só escrever a equação. X menos xv igual a 4c y menos yv. No caso, poderia ser menos 4c? Poderia, se o foco, ao invés de tivesse aqui acima dessa reta, que fez a concavidade ser para cima, se o foco fosse lá embaixo. E a concavidade seria voltada para baixo. Então, teria o menos 4c. Mas que não foi esse caso, por isso que fica positivo aqui o 4c. Então, x menos x vértice, que é 1, 4c, y menos y vértice. Aí no x aqui ficou ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado, 16, y menos 1 é a equação daquela parábola. Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês 4 links. A equação geral da circunferência a gente já tinha visto, mas deixo o link aqui de novo, aula de outro professor. E parábola. Daí, nas próximas aulas, a gente vai ver elipse e hipérbole. Eu já estou deixando os links aqui antes, porque caso queiram antecipar alguma coisa, não tem problema. Mas, do contrário, a gente vai ver na semana que vem essas videoaulas. As referências são as notas de aula do professor Aldo. E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.